Quanto tempo que leva para poder fazer R$ 1.000 com day trade? Vou te responder essa dúvida que eu sei que muita gente tem, então fica comigo até o final desse vídeo. Antes de mais nada, como de costume, se inscreve aqui no canal para você continuar recebendo mais conteúdos. Me segue lá no Instagram se você quer ver minhas operações, meu dia a dia. E aqui do lado direito tem um QR Code para você abrir conta na melhor corretora de Forex. E se você quiser operar esse mercado, que é um mercado sensacional. Então, vamos lá. Eu acredito que praticamente todo trader almeja alcançar esse resultado de 1K no dia, né? Essa era uma meta, era um objetivo que eu tinha lá atrás. Conseguir fazer meus primeiros R$ 1.000, né? Demorou, tá? Demorou bastante, por alguns fatores, e eu vou explicar aqui para vocês. Mas hoje eu tenho, assim, ó, centenas, milhares de alunos, né, que faz já esse resultado com consistência, né, por conta de alguns fatores, tá? Eu vou falar a verdade aqui para vocês, tá? Sem querer ficar puxando, né, vamos supor assim, querer ficar vendendo alguma coisa para vocês. Não, eu vou direto e vou ser bem realista, tá? Então, assim, e se eu te falar que R$ 1.000 no day trade, ele pode vir em um dia, assim como ele também pode não vir nem em um ano? Pois é, como assim? Vamos lá. Para você chegar nesse resultado, depende de três fatores principais, ao meu ver, tá? Primeiro deles e mais importante de todos, capital inicial, né? Alguém com R$ 2.000 na conta pode demorar muito mais do que alguém com R$ 50.000, tá? E eu disse pode, tá? Não quer dizer que vá demorar. Por quê? Vou explicar para vocês ao decorrer aqui desse vídeo. Vamos lá, com R$ 2.000, por exemplo, na conta, e com um risco lá de 3, 4%. Ou seja, o seu lucro médio por trade vai ser baixo, né? Vamos pegar aí 4%. A gente está falando aí de um resultado que não chega nem a R$ 100, né? Ou seja, eu tenho 2.000, vou fazer 4%, pô, estou buscando ali R$ 80. Vou fazer 5%, estou buscando R$ 100. Ou seja, querendo ou não, é um resultado baixo, né? Baixo entre aspas, né? Já com 50.000, por exemplo, basta eu fazer 2%, eu já chego, né, nesse resultado de R$ 1.000. Então, é óbvio que a gente não pode negar que o capital ele é um grande facilitador nesse processo, tá? Só que aqui tem um negócio que pode te colocar na vantagem, que se chama risco-retorno positivo, tá? Basicamente, são trades que te possibilita buscar duas, três, quatro, cinco vezes o tamanho do seu stop, tá? Mas é aí que entra o fator principal aqui, né, que a gente precisa conversar, que é a sua estratégia, o seu método, o seu setup, seja o nome que você quiser dar, né? Ou seja, aquilo que você utiliza para poder operar, né? Você pode ter R$ 50.000 na conta e esses R$ 1.000, que seria 2% do seu capital, nunca vir, tá? Pode ser que você tenha muito dinheiro e esse valor ele nunca chega para você. Às vezes você faz 500, 600, 700 e acaba devolvendo, né? Por conta que você não tem alguns critérios fundamentais. Do mesmo jeito, você pode ter, por exemplo, 4, R$ 5.000 na sua conta, trabalhar com risco, por exemplo, de 4% ao dia e acertar aí um trade de 4, 5 para 1 e fazer esse resultado com uma baixa exposição. E isso aqui que eu tô falando para vocês não é coisa de outro mundo, não, tá? Isso também, galera, é carregando o trade cheio, né? Porque, por exemplo, na B3 eu tenho o costume de realizar parcial, porque é um mercado um pouco mais travado. Só que no Forex, por exemplo, eu carrego o trade cheio, né? Eu não realizo parcial. Então, por exemplo, eu arrisco US$ 400 e se ele andar 4 para 1, eu faço 1.600. Então, por exemplo, você carrega cheio, você arrisca 200, o mercado andou 4 para 1, você já fez 800, com uma exposição baixa, né? Obviamente, aqui a gente está falando de alguém que já tem um plano definido, né? Eu não estou falando de uma pessoa aleatória. Tipo, se você cai de paraquedas aqui no mercado e você vai tentar fazer isso, cara, não vai rolar. Você vai quebrar a cara, é inevitável isso. Então, assim, eu diria que esse 1K, ele não é tão distante como muitas pessoas pensam, né? Lógico, é óbvio. Se você tem, por exemplo, R$ 1.000 para poder operar, você não devia nem estar pensando em fazer R$ 1.000 agora, né? Isso não deveria nem estar passando na sua cabeça, né? Você tem que pensar, por exemplo, em fazer ali 50, R$ 100 com consistência, né? Se você faz, por exemplo, R$ 100 com consistência, é questão de tempo para você estar fazendo R$ 1.000, né? Por quê? O que você faz
com poucos contratos, você faz com muitos contratos. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, o Bitcoin, ele deu uma leitura de compra dentro do meu método, né? O mercado começou a falhar a estrutura de fundo, tá? E aí, deixa eu jogar no 5 minutos. Olha, ele começou a falhar essa estrutura de fundo aqui. Ele não conseguiu romper, começou a deixar gatilho e tudo mais e deu uma entrada de compra, tá? Eu entrei nesse trade aqui, ó, com 200 contratos, certo? Então, aqui, ó, tinha dado um stop de R$ 1.700. Então, nesses 200 contratos aqui, por exemplo, eu estava perdendo, exemplo, tá? R$ 3.000, tá? É a mesma coisa da pessoa que vai entrar nesse trade aqui arriscando 2 contratos. Só que essa pessoa, por exemplo, ela vai perder aqui 30, R$ 40, certo? E aí, vamos supor, esse trade aqui, o mercado ele foi maldoso, tá? Porque ele anda, dá parcial, né? Normalmente na B3 eu faço parcial, igual eu falei para vocês, eu não carrego cheio. Só que ele volta, né, no ponto de entrada e depois ele vai. Mas aqui a gente está diante, por exemplo, de um cenário. Não vou dizer que você capturou todo o movimento, tá? Mas olha a amplitude desse movimento aqui, ó. Quer ver? Deixa eu projetar isso aqui, ó. Ele tá em 3-1. Vamos jogar em 7-1 para ver? Ó, praticamente esse movimento ele andou 7-1. Não vou jogar muito, tá? Vamos colocar que você capturou 4-1, 5-1. Se você carrega esse trade cheio, então vamos lá. Eu entrei com 3.000, pensando no meu caso. R$ 3.000. Vamos que eu consegui, eu não faço o carregamento cheio, mas vamos só entender, porque no Forex eu faço isso. Vamos que eu carreguei cheio, tá? No alvo de 4, de 5-1. Ou seja, esses 3K eu faço 12, 15 mil em um trade. Galera, isso aqui é super possível, tá? Eu já peguei operações aqui de 5-1 realizando parcial, que o resultado financeiro final equivalia mais ou menos a 4-1. Então, normalmente eu entro com um risco de 3K, então é normalmente os dias que eu posto lá no Instagram que eu faço 12 mil, 13 mil, tá? Isso aqui eu não tô falando de achismo, tá? Se você me acompanhar lá no Instagram, você vai ver dias que eu posto 12, 13, 14, 15 mil, que é dia que eu acerto porrada de movimento. Então, o que que acontece? Vamos que você tem lá R$ 5.000 na conta. E aí você vai trabalhar com um risco de 4%, tá? O que eu acho um risco ok, tá? Não é um risco tão exagerado, é um risco ok. Então, você vai entrar no trade, por exemplo, com R$ 200, tá? Pensando que você vai entrar com risco cheio no dia. Pô, se você acerta um trade aí de 4, 5-1 carregando cheio, cara, você já chegou ali naquela meta de 1K. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero desmistificar que esses R$ 1.000 é um negócio de outro mundo. O que não é. Principalmente se você tem um capital maior, cara. Principalmente. Por exemplo, você tem um capital lá de 10 mil. Você vai entrar lá com 2% de risco, R$ 200. Ou seja, você abaixou o risco, tá? Então você está entrando com risco de 2%. Se você buscar aí nessa operação 3-1, por exemplo, 4-1, pô, você já fez ali. Vamos pensar em risco cheio, tá? Alvo cheio, assim, sem realizar parcial. Você praticamente já chegou nessa meta arriscando 2%. Entende o que eu quero dizer? Vamos pegar agora, por exemplo, o cara que tem 50K. Cara, se você entra, por exemplo, com 1% de risco, R$ 500, você faz 3-1, você já passou muito mais disso, tá? Então, assim, essa questão dos R$ 1.000, às vezes pode estar mais próximo do que você imagina ou então mais distante do que você prevê, tá? Eu diria, tá? Resumindo aqui para vocês, que isso depende muito da sua experiência e daquilo que você utiliza para operar o mercado, tá? Da sua metodologia. Ó, tava na frente aqui, mas ó, é os 3.000 que eu expliquei ali. Então, ao meu ver, isso depende muito mais da maneira que você opera, do risco-retorno que você utiliza. Tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que não gostam de risco-retorno positivo. E tem o ponto negativo mesmo, tá? Qual que é? Pô, você acha que você vai acertar toda vez num trade desse? Não, meu amigo, esquece. Por exemplo, a minha taxa de acerto gira em torno de 50%. Ou seja, eu tenho que ter psicológico para a cada 10 operações eu errar 5 e permanecer firme e ficar firme aguardando o próximo. Não estou dizendo que isso aqui vai ser para você,
mas eu tô dizendo que isso aqui mudou o meu jogo lá atrás, tá? Trabalhar com risco-retorno positivo. Então, isso fez com que eu ficasse, por incrível que pareça, mais tranquilo nos momentos de stop. Porque eu sabia que quando eu acertasse a mão, eu ia conseguir buscar um valor financeiro maior. Então, assim, não estou dizendo que isso aqui é para você, mas isso aqui fez muito sentido para mim e para os meus alunos, tá? Então, é isso. Eu sei que é uma dúvida que muita gente tem. Se você não sabe operar, se você já fez um monte de curso, não conseguiu ter resultado, sabe o que te falta? Prática. Então, eu te convido a operar ao vivo comigo. Se você tem interesse de operar ao vivo, de participar ali do ambiente real comigo, tem um link aqui na descrição, é só você clicar e falar comigo. Fechou? No mais é isso. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Valeu!